Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Nós estamos dando aqui a sequência do nosso estudo, e a sequência expositiva seria o capítulo 11, né? Mas eu estou guardando a segunda parte do capítulo 11, como eu falei semana passada, que é a postura da igreja no culto, e nós vimos a primeira parte, que era a postura das mulheres no culto, aquela questão do véu e tal. E a segunda parte do capítulo 11 será a postura da igreja na ceia do Senhor. Então, como o domingo agora será Santa Ceia, né? Nós iremos tratar este assunto dentro da ceia. Então eu fiz dois apêndices, né? Apêndices na questão da literatura, da gramática. Não é aquele apêndice que você faz de apendicite, não. É um complemento, é o anexo à obra ou ao trabalho literário. Na questão nossa aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas. Então, nós vamos fazer um outro apêndice, gramaticalmente falando, tá bom? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Então, nós iremos ler apenas 2 ou 3 versículos. No capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 11. Nós leremos 3 versículos, o 11, o 12 e o 13. Quem achou, diz amém. Diz assim: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Vou ler de novo. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu te agradeço por estar na tua presença. Que o Senhor venha iluminar nossa mente, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor abra os nossos olhos para entender, Pai, a tua palavra. Não nos deixe sem entender algum ponto, mas que o teu Espírito nos ajude, nos ilumine, nos revele e nos inspire para compreendermos a proclamação, a aplicação da tua palavra em nós, no nosso coração. Fala conosco, é no nome de Jesus que nós choramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar aí. Nós falamos na semana passada sobre a classificação do crente, as classificações, o homem, o crente em 3 planos, né? Nós vimos acerca do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. Hoje eu quero refletir com os irmãos acerca do sofrimento, os santos de Deus e o sofrimento nesta vida. Porque o justo sofre, ou até mesmo falando sobre 7 tipos de sofrimentos. É isso que eu quero falar esta noite aqui. Quando nós observamos, há um movimento chamado movimento da fé, ou até da confissão positiva, que eles olham para uma pessoa que está sofrendo e eles julgam primeiro que aquele crente que está sofrendo
ele está vivendo em pecado. Não, ele está vivendo em pecado, por isso que ele está sofrendo. Ou então, segundo lugar, ele não tem uma fé real em Deus. A fé dele não é verdadeira, porque se ele tivesse fé, ele não estaria sofrendo. Também, não, porque ele é infiel a Deus, conscientemente, isto é, em coisas conhecidas. Então, é por isso que ele está sofrendo. E muitas vezes nós olhamos algumas pessoas que estão passando por algum tipo de situação, por algum tipo de sofrimento, e nós julgamos errado. Às vezes não é pecado, não é porque a pessoa não tem uma verdadeira fé em Deus, não é porque a pessoa seja infiel a Deus. Então, geralmente, as pessoas que têm esta confissão da fé positiva, neste movimento, até sem saber que existe isto, as pessoas automaticamente, quando olham para alguém, já dão um diagnóstico para dar o resultado da vida, ou secularmente, daquilo que está acontecendo com aquela pessoa, que é fé em Deus, não tem fé, está passando porque é infiel, e etc. Pouquíssima gente atravessa esta vida sem uma boa dose de sofrimento, que ela pode ser físico, moral ou espiritual. Eu creio que ninguém está isento de passar, nem que seja por um pouco de sofrimento nessa vida. Às vezes até na questão do nascimento já é um desafio, porque a criança, quando ela vem ao mundo, primeiro passa pelo sofrimento da mãe, segundo, o sofrimento porque ela luta pela vida quando ela chega nessa atmosfera. Às vezes se enfia um cano grande assim no nariz do menino, que é para tirar as coisas, e às vezes dá uma palmada, que é para o pulmão ele reagir e ele tomar o fôlego. Então, ninguém passa nessa vida sem que esteja apenas uma dose pequena de sofrimento. Uma arvorezinha sempre açoitada pelo vento, ela vai tornar-se flexível e vai tornar-se forte. Tudo o que se curva quebra-se ao sofrer pressão. Então, o sofrimento vai fazer-nos flexíveis. Há quem diga que até um osso, quando ele é quebrado, que ele é recalcificado, ele se torna mais forte ainda no processo de cicatrização. Então, o sofrimento ele vem com um propósito. Ser discípulo amado por Jesus Cristo não nos isenta de sofrimento. Entenda isso. Embora sejamos discípulos de Jesus, ou até mesmo amados de Jesus, ou até mesmo quem se acha muito íntimo de Cristo, passa por sofrimento. Por que eu estou falando isto? Porque o texto que nós lemos, a ênfase dele, a palavra-chave dele é sofrimento. Paulo está relatando aqui sofrimentos. Observe que Lázaro de Betânia, ele era assim amado por Jesus, mas ele foi atingido por uma doença, e uma doença de morte. Tiago, irmão de João, ele fazia parte dos discípulos até íntimo de Jesus. No entanto, ele foi morto à espada. Ele foi morto à espada por Herodes. Lá em Atos, capítulo 12, 1 a 2, a Bíblia diz que, tendo Herodes mandado matar Tiago, deixou Pedro preso e aguardando sentença de morte para o outro dia. Então Tiago ele morreu, ele foi passado ao fio da espada por Herodes. Pedro não morreu porque Jesus tinha um propósito ainda na vida dele, mandou um anjo tirar ele da cadeia. Mas, embora sejamos discípulos de Cristo, irmão, nós vamos passar por adversidades nessa vida. As adversidades da vida, elas não visam derrotar-nos, e sim levar-nos para mais perto de Deus. Paulo, ele foi um dos santos que foi muito sofredor. Ele escreve-nos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, o seguinte, ele diz assim: sinto-me confortado, superabundo de gozo, de alegria, em todas as nossas tribulações.
Então ele está dizendo que ele se alegra nas tribulações. Nós somos vasos de barro. Isso significa que um vaso de barro, ele é muito frágil. O oleiro que cuida desses vasos para utilizá-los é Deus. Então, todo vaso, antes de ser usado, antes ele vai ter que passar pelo forno. E o tempo dele passar no forno, quem determina é o oleiro. E vai ser o tempo que o oleiro achar que ele deve estar lá. Então, quanto tempo no forno? Quanto tempo você está no forno, irmão? Um ano, um dia, uma semana, alguns meses. Por outro lado, Deus ele só vai poder usar o vaso se o vaso estiver vazio. Deus não vai usar um vaso que já esteja cheio. E para ele usar este vaso que está cheio, ele vai ter que primeiro esvaziar este vaso. Porque Deus, ele usa aquele que está vazio de si mesmo. Nós precisamos ser esvaziados daquilo que não agrada a Deus. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios de muitas coisas que não agradam ao Senhor. Agora, quando Jesus vai vai transformar água em vinho, ele diz o quê? Pega as talhas vazias e enche essas talhas de água. Então ele manda encher as talhas de água para trabalhar no vazio e transformar aquela água em vinho, como o seu primeiro sinal do seu ministério. Então, por que nós não esperamos em Deus? Por que muitas vezes estamos impacientes? Por que nós temos sido impacientes? E o que é que nós não sofremos que Jesus já não tenha sofrido? Então, o tempo quem determina é o oleiro. E o oleiro é que diz o tempo que você vai passar no forno. Às vezes está lá no forno, queimando. Aí às vezes pensa que está pronto, mas não está ainda não. Ainda tem um lado que precisa ainda, está meio cru ainda, está meio ríspido ainda, tem que passar por uma purificação maior. Então tem gente que passa mais tempo no forno até aprender, tirar um monte de coisas velhas que não agradam a Deus, tirar um monte de nó, casca e nó, ser trabalhado, passar por um processo de purificação para Jesus pegar ele, tirar ele do fogo e dizer: agora sim, agora é um vaso de honra e não de desonra. Aí Paulo vem e diz: porque o Senhor escolheu colocar estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Aleluia, glorificado seja Deus. Mas bem, o sofrimento. Às vezes o nosso sofrimento ele vai proceder dos nossos irmãos carnais, dos nossos irmãos na fé ou dos nossos irmãos carnais. Os nossos familiares mais chegados, eles podem infligir-nos o sofrimento. Jesus diz que os piores inimigos do homem estão aonde? Dentro da sua própria casa. Sabia disso? Jesus falou isso. Ele disse que os piores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um discípulo ali que ia trair ele. Ele tinha um Judas, o Judas Iscariotes. Os seus maiores adversários e perseguidores de Jesus não foi nem os descrentes, foi o que andava entre eles. Foi judeus religiosos que diziam que esperavam o Messias. Foi o que mais causaram sofrimento em Jesus. Jesus teve um Judas surgido de dentro, mas também teve um Pilatos que surgiu de fora. E talvez você não seja diferente. Comigo que você talvez não esteja sendo diferente, se você é discípulo de Jesus. Porque ou amanhã, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns dias, eles vão aparecer. Vão aparecer inimigo de dentro e vão aparecer inimigo de fora. Jesus, ele teve isso, um Judas entre os irmãos e um Pilatos dentre os ímpios. Judas é o traidor frio,
Pilatos é o traidor hipócrita e cínico. O pior é que às vezes nós temos que lavar os pés do Judas. Foi o que Jesus fez. Então, você é melhor que Jesus? Eu não sou melhor que Jesus. Mas ele diz uma coisa: ó, neste mundo vocês vão passar por privações, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, vocês vão ter perseguições. Neste mundo sereis perseguidos. Vocês terão muitas dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu já passei por isso, mas eu venci o mundo. Então ele dá uma realidade, ele dá um choque de realidade nas pessoas que irão seguir ele, porque o que é que nós vamos ter que passar para seguir Jesus? Para ser um verdadeiro discípulo. Porque existem alguns paradoxos do Evangelho. E um dos paradoxos é esse: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o Evangelho ele é cheio de paradoxos. No Evangelho é morrendo que se vive. No Evangelho, para Jesus, o pequeno é que é grande, o pobre é que é rico, o tolo muitas vezes é que é sábio, o louco é que é sábio. E a sabedoria de Deus é mais entendida do que a sabedoria do mundo. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do mundo. Aleluia! Então não dá para seguir a Jesus se não tiver renúncia, se não pegar a sua cruz e seguir a Ele. Então as pessoas, elas querem um evangelho sem sofrimento, elas querem um evangelho açucarado, elas querem ser discípulos de Jesus, mas na verdade eles se tornam apenas multidões para tumultuar ali, para fazer um amontoamento. E existe multidão, mas existe discípulos. Eu falei isso até na semana passada. Ia um menino lá em Lucas, o irmão Valdo até pregou aqui, um menino, filho da viúva de Naim, ele tinha morrido, estava levando ele no esquife, no caixão. Aí vinha uma caravana com a mulher que estava chorando, perdeu o filho, e vinha com Jesus os discípulos e uma multidão. A Bíblia diz que existe os discípulos e a multidão. Tem muita gente que é só multidão, está ali só para ver, está ali só por curiosidade, diz que é crente, mas não é, está só pelo movimento. Ele está só, a Maria vai com as outras, só para fazer volume. E quem faz volume apenas não tem compromisso, não tem testemunho, não quer realmente seguir a Jesus. Porque o discípulo, ele tem que renunciar, ele tem que pegar a cruz, renunciar o seu eu, se esvaziar de si mesmo, crucificar a sua carne, para poder dizer: eu sou discípulo de Jesus. Então, nós temos esses inimigos aí. Primeiro vem um Judas de dentro, depois um Pilatos de fora. O Judas, eles nos traem. Os Pilatos, ele lava as mãos. Tem nada a ver com isso aí, ó. Conheço não, vai. Pode levar. Pode açoitar. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre alguns tipos de sofrimento. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Vamos ver, analisar os tipos de sofrimento que existe nesta vida. Talvez você esteja passando por algum deles. Talvez você vai identificar se você está passando por algum deles, ou se você já passou, ou quando você passar, você vai lembrar dessa mensagem. Primeiro tipo de sofrimento, é culto de ensino, vamos aprender aqui um pouco. O sofrimento probatório. Diga comigo, sofrimento probatório. Probatório são o que? São provas, vem da palavra provas, probatório. É provas, tribulações, adversidades, angústia, doenças, outros males que Deus permite virem sobre o justo nesta vida. São casos em que Deus permite o sofrimento para depurar a nossa fé. Nós temos alguns casos na Bíblia, como o caso de Jó, o seu intenso e diversificado e prolongado sofrimento, foram provas de Deus. Nós temos José, o filho amado de Jacó, o seu sofrimento na terra de Canaã,
a traição dos irmãos dele, a inveja dos irmãos dele, jogaram dentro de uma cova, tiraram de dentro da cova, venderam para os ismaelitas, mataram o animal, sujaram a túnica com sangue, disseram para o pai que o menino tinha sido morto por uma besta fera do campo, e ele chega lá, quando chega lá no Potifar, ele ajuda a Potifar, depois a mulher de Potifar joga uma calúnia sobre ele, lança ele na prisão, da prisão ele vai para a masmorra, da masmorra ele sai de lá, interpreta o sonho de Faraó, mas ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, porque aonde ele estava, a Bíblia diz que Deus era com ele, e em tudo que colocava na mão de José, ele prosperava. Porque você pode até sofrer, mas se for uma provação, meu irmão, e você tiver intimidade com Deus, você pode estar no sofrimento, na angústia, na peia, mas aonde tu colocar a tua mão, Deus vai fazer grandes coisas, vai prosperar. Porque José, ele era fiel na prova. Davi, principalmente, suas agruras no deserto, antes dele assumir o trono, olha só, todo o sofrimento que eu estou falando aqui de Jó, de José, de Daniel ou de Davi, eram provas que era para forjar o caráter dele, porque se ele chegasse na posição que Deus colocou a ele, do jeito que ele estava, ele não ia suportar, ele não ia aguentar, porque existe um tempo, a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, ele é igual ao servo, porque o herdeiro ainda é menino, ele não cresceu, ele não tem maturidade, ele não tem capacidade. Eu não posso pegar a chave do meu carro e dar o Lucas Ariel para ele dirigir, porque ele não sabe. Ele é herdeiro, mas ainda é menino. Não tem a capacidade de discernir, de administrar. Então, se José fosse do jeito que ele estava, direto para o trono, ele ia afundar. Se Davi fosse do jeito que Samuel chegou, lá em 1 Samuel, no capítulo, se eu não me engano, 16, que ele diz assim, ó, Deus diz assim, Samuel, eu tenho um filho, eu tenho me desprovido de um rei, dentre os filhos de Jessé. Aí o Samuel vai lá, sobe lá, vai lá no Jessé o belemita, ele tem 8 filhos lá, e tu vai lá, porque tu vai agora ungir o rei. Aí botou o profeta no estreito, porque Deus tem esse negócio, mas bota a gente no estreito. Porque primeiro Saul era rei, incrédulo, ciumento, carnal e desobediente. E ele poderia matar Samuel, se Samuel chegasse lá e dissesse, a partir de hoje eu vou ungir aqui o rei, e pronto, e Saul não é mais rei, coisa nenhuma. Ele questiona com Deus, ele diz assim, mas se Saul souber, ele vai me matar. E Deus diz, até quando tu terás dó de Saul? Mas ouvindo Saul me matará. Enche aí o vaso de azeite e sobre até Jessé o belemita. E o que é que eu vou dizer? Quando você chega lá na cidade, você diz que você vai sacrificar o Senhor. Aí ele sobe, e havia um temor quando viu um profeta, porque quando os anciãos da cidade viram Samuel, eles começaram a se tremer. Fala, meu Deus, o que é que esse homem veio fazer aqui? A tua vinda aqui é de paz ou é de guerra? É de bem ou é de mal? Não é nem de bem nem de mal. Eu vim sacrificar o Senhor. Eu vou na casa de Jessé o belemita. Aí quando ele chega lá na casa de Jessé o belemita, ele diz, ó, tem um rei aí no meio dos teus, pois traz aí o menino mais bonito que tem aí. Aí esse aqui não, não é esse aqui não, tem mais nenhum não, tem um lá no meio das ovelhas lá, das ovelhas malhadas lá, pois manda chamar esse menino. Aí o menino vem, pura lã de ovelha, sol quente, com a caatinga de sol, e ele estava lá, e chegou lá e disse, pois é esse menino aqui que eu vou ungir. Aí ele unge entre os irmãos, entre o pai, entre a mãe, na família lá. Davi é reconhecido. Ele diz assim, manda chamar o menino, que ninguém vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar, ninguém come nada aqui enquanto ele não chegar. Aí ele chega, unge o menino. Aí você pensa que foi assim? Ungiu o Davi, aí agora eu sou rei, me dá o cetro e a coroa. Não, meu irmão. O pobre rei Davi sofreu, viu? Porque primeiro ele teve que enfrentar a fúria de Saul. Saul ficou endemoniado. Pegou uma lança para tentar cravar ele na parede, ele se desviou 2 vezes, na parede, ele sai correndo. Depois ele vai para uma caverna.
Ele vai para a caverna de Adulão, e Saul no rastro dele, tentando matar ele, mandando homens para matar Davi. E na caverna de Adulão, Davi recebe os endividados, angustiados, depressivos, amargurados, e pega tudo e transforma num grande exército daqueles homens. Pense num líder nato. Mas ele ainda não estava pronto para sentar no trono. Porque quando passa ainda pela prova, até chegar lá é um processo, irmão. Até chegar na promessa de Deus. Aí tem gente que recebe uma promessa de Deus: ei, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso. Um profeta diz: ó, Deus está te falando que vai te usar na terra, vai ser um pregador, vai ser um grande empresário, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí você sai daqui todo empolgado: eita, agora eu estou cheio aqui da benção aqui, olha, eu recebi um bocado de chave, recebi um bocado de envelope, recebi não sei mais o quê, Deus me deu, eu sou o homem mais rico da terra, eu sou o pregador mais famoso da terra agora, porque Deus falou comigo. Aí vem a chibata no teu espinhaço. Porque o pessoal pensa que Deus fala hoje, aí amanhã ele já está na bênção. Tem o sofrimento, e esse sofrimento é probatório. E a árvore que vence a tempestade é aquela que se curva no vento, mas ela não quebra, ela é flexível. E tem a história do bambu chinês. O bambu chinês é difícil de quebrar ele, porque a raiz dele é muito profunda e ele é flexível. A tempestade vem e ele vai, inclina até em terra, mas quando a tempestade passa, ele se levanta de novo. Para que isso? Provação para depurar a tua fé, para tu ficar mais forte no Senhor. Jeremias, chamado o profeta das lágrimas, ele foi lançado num poço para morrer. Jeremias, profeta chamado de Deus, mas jogaram ele, ficou trancafiado no subterrâneo do palácio do rei, um lugar fétido, úmido, pegou resfriado lá dentro, quase morre. Mas de dentro do subterrâneo lá trancafiado, ele escrevia o seu livro, escrevia Lamentações. Porque não conheço nenhuma pessoa justa, pessoa que tem promessa de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que está sendo bem sucedido hoje, que não tenha passado por sofrimento, que não tenha passado por calúnia, que não tenha passado por difamação, que não tenha passado por algum tipo de provação. Este é o sofrimento probatório. Nós podia falar de muita gente aqui, de Daniel, foi lançado na cova dos leões. O próprio apóstolo Paulo, que sofreu muito, inclusive entre os falsos irmãos. Ele diz que padeceu na mão de falsos obreiros, padeceu na mão de gente que era inimigos do evangelho, e também padeceu na mão de falsos irmãos. Epafrodito, companheiro e auxiliar de Paulo, que quase morreu também, lá em Filipenses ele fala sobre isso, Filipenses 2, 25 a 30. Nós podemos sofrer no sentido probatório como um teste de fé. E Tiago diz que, Tiago capítulo 1, versículo 3, vamos ler aí, Júnior, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 3, para tomar água aqui. Quem está aí, dá uma glória a Deus aí. Quem está entendendo a mensagem, diga um aleluia. Isso. 1 e 3. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Olha só, é só essa primeira parte aí. Sabendo o quê? Que a prova produz o quê? Paciência. Produz a paciência. Então, às vezes, a gente está impaciente. Mas essa prova é para testar a tua paciência. É para provar a tua paciência. Por sua vez, a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, coincidíssimo esse texto, vai lá, Romanos 5, capítulo 3 a 4, 3 e 4, versículos 3 e 4, Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, glória a Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sim, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. Observe aí, irmão, o sofrimento probatório, ele pode
aqui nos trazer uma experiência. Experiência é um conhecimento adquirido pela prática ou pela observação. Você pega a experiência, você tem a experiência adquirindo ela observando e a experiência adquirindo ela passando na sua própria vida, na prática. Tem muita gente que tem uma experiência só de observar alguma coisa. Isso é sábia. Opa, fulano foi por ali e se deu mal, então não vou por esse caminho. Ele teve um tipo de experiência. Mas agora ele chegar e dizer assim, ei, tu não vai por aí não, porque eu já fui, me arrebentei todinho. Isso é uma experiência na prática. Só que quando você passa por essa prova, ela vai lhe dar paciência, ela também vai produzir experiência, e pela experiência você vai ter a esperança. Esperança de quê? A esperança da vitória, a esperança que você vai vencer, a esperança que você vai atravessar o mar vermelho, a esperança que você vai chegar do outro lado, a esperança que Jesus está te esperando lá na frente, a esperança de que os anjos estão torcendo por você. Vai, não para, não volta, não retrocede, não abaixa a cabeça, vai, tu vai conseguir. Tenha esta esperança, e só tem essa esperança quem tem Jesus. Só tem essa esperança quem serve a Cristo, porque Davi diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu tenho uma esperança, tu estás comigo. Pode vir até vara, pode vir até cajado nos meus lombos, mas eles não me afligem, eles me consolam. Glória a Deus. Paulo declarou em Filipenses 1:20: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque às vezes o sofrimento causa até morte. Vê Pedro, na morte dele, a Bíblia diz que ele glorificaria a Deus. João capítulo 21, versículo 19. A prova pode visar um aprofundamento nosso no conhecimento do Senhor, e Deus também pode levar o justo para este não ver o mal. Sabia disso? Às vezes, para certas pessoas não ver o mal, não passar pelo mal, Jesus recolhe. Tem pessoas que não iria suportar se visse alguma coisa, alguém da sua família se desviar, alguma prova na sua família, e Deus guarda a ele para que ele não sofra nessa terra. Isso pode acontecer. Isso está escrito em Isaías 57, versículo 1. Mas vamos para o segundo tipo de sofrimento, porque são 7, eu estou só no primeiro ainda, mas eu vou conseguir chegar lá. Segundo tipo de sofrimento, irmão. Qual é o primeiro? Pensei que você não tinha. E o segundo, eu não disse ainda. Sofrimento culposo. Diga comigo, sofrimento culposo. Porque esse sofrimento aí, o probatório, você não tem culpa passar por ele. Porque o objetivo dele é fortalecer sua fé. É lhe dar paciência e experiência e esperança. Agora, o sofrimento culposo é um sofrimento corretivo e disciplinar da parte de Deus. Olha aí, Gálatas 6 e 7, vamos lá. Isso aqui é bom, esse sofrimento aqui, da gente falar sobre ele. De passar não, mas é bom de falar. Vai. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha aí, viu? Eclesiastes 3, versículo 2. Vamos ler os textos aqui, daqui a pouco eu comento sobre eles aqui alguma coisa. Eclesiastes 3, versículo 2. Eclesiastes, acho que é depois de Provérbios, né? Salmos. Isso. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Oséias 8 e 7, era esse texto aqui, agora vai. Oséias 8 e 7. Está falando de plantação, de colheita, você já entendeu. Mas vamos ler aqui Oséias 8 e 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas,
não haverá seara, e a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Um dos princípios da lei agrária da semeadura é que você colhe muito mais do que você planta, mas você colhe exatamente o que você planta. Quem parte o coração dos outros em qualquer área da vida vai ter o seu coração partido também. Pode até demorar, mas a colheita de dores ela vai vir com certeza, porque isto é uma lei. A pessoa pode até pensar que agora tudo acabou nas mais mil maravilhas, só que tem um texto que diz: tudo isso que você plantar, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você é livre para fazer escolhas, mas você não é livre da consequência destas escolhas. Então o que acontece é que muita gente está sofrendo hoje, não é pelo o sofrimento probatório, não é uma prova que Deus colocou na vida dela, é algo que ela plantou lá atrás. E às vezes você planta, você nem era crente, aí você vem aceitar Jesus, toda maldição é quebrada na cruz, mas as consequências ela vai seguir. Então há este sofrimento, é o sofrimento culposo. O sofrimento culposo, como nós estamos vendo, decorre também das transgressões da lei de Deus, que está na sua palavra. A Bíblia diz que Ló, ele sofreu lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a escolha dele foi para morar em Sodoma e Gomorra. Abraão deixou ele bem à vontade. Olha, nossos pastores aqui estão em contenda, não dá mais para a gente viver junto. Agora tu escolhe aí, para onde é que tu vai? Se tu disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Tu escolhe. Aí ele olhou assim, né? Aí viu um deserto velho, caustigante desse lado, uma terra seca, só pedra e areia. E mais à frente ele enxergou umas campinas verdejantes, a coisa mais linda, como se fosse um paraíso. Mas ali era onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele disse: vou deixar esse velho aí nessa terra seca aí, eu vou para aquele lugar ali. Foi uma escolha. Então as pessoas que estão sofrendo hoje, elas às vezes, o inimigo está me perseguindo, não sei mais o que, aí quer fazer campanha, não sei mais o que, mas não, foi consequência de uma escolha que ela fez. Ela plantou uma discórdia lá atrás, ela não soube administrar o que ela recebe, saiu gastando mais do que devia, o nome vai parar no SPC, o score zerou, as dívidas chegando. Aí o devorador entrou aqui dentro da minha casa, o cortador, o migrador, a família todinha. Mas não foi não, foi apenas uma escolha errada que ela fez. Consumiu demais. O materialismo e o consumismo invadiu a alma dela. E agora ela está pagando as consequências. Às vezes está passando aqui alguma dificuldade, um sofrimento, porque desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra, desobedeceu um princípio da palavra. E quando você quebra um princípio, este princípio lhe quebrará lá na frente. Escolhas erradas que fazemos trazem nefastas colheitas. Então a correção disciplinar de Deus tem efeito santificador no crente. Paulo escreve lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 10 até o 11. Vamos ler, para você ver como Deus ele prova e castiga e disciplina. O sofrimento é culposo. Hebreus 12, 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento,
a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha isso. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha isso. A disciplina de Deus também tem um propósito. Fruto de justiça. Quem é que gosta de ser disciplinado? Quem é que gosta de ser açoitado? A disciplina no momento ela vai causar tristeza. Só que a tristeza segundo Deus, ela vai produzir fruto de justiça lá na frente. Agora a tristeza segundo o mundo é que é perigoso, porque a tristeza segundo o mundo vai trazer mais tristeza ainda. Sofrimento culposo. Então, você entendeu a diferença entre o sofrimento probatório e o sofrimento culposo? Sofrimento culposo tem nada a ver com provação. Sofrimento da provação não tem nada a ver com culposo. Mas tem um terceiro sofrimento, o sofrimento contextual. Ele também é denominado de circunstancial. Trata-se de sofrimento do justo decorrente todo ou em parte do contexto humano, circunstancial, ambiental, comum envolvendo o crente. Por exemplo, nós somos do corpo de Cristo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. E se um membro sofre, todos os do corpo vai sofrer também. Todo o corpo vai sofrer. Por quê? Porque é um sofrimento contextual. É um sofrimento circunstancial. A igreja, ela vive no meio de uma sociedade ímpia. E por viver no meio de uma sociedade ímpia, os males que passa essa sociedade, as crises, guerras, despotismo, intolerâncias, epidemias, pandemias, sinistro da natureza, catástrofe, inundações e etc., também vai atingir a igreja, porque o que ocorre de mal no mundo pode atingir o crente fiel, direta ou indiretamente. É por isso que nós estamos vivendo um período decisivo, porque de acordo com a sociedade, com os males da sociedade, aquilo que acontece no mundo em que vivemos aflige a igreja. Nós somos igrejas, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, mas nós temos duas pátrias, a nossa pátria celestial e a nossa pátria terrena. Nós somos o nosso partido, nós não temos partido nenhum aqui na terra. O nosso partido principal é o céu, é Cristo, é Jesus. Agora, como cidadão aqui da terra, nós temos que observar os princípios da palavra. Alguém me perguntou até esses dias, ontem, pastor, mandou uma mensagem aqui. O pessoal se lembra dessas coisas para perguntar a mim. Às vezes é de longe. Nada, nem não fala. Aí só fala quando resta essas coisas, né? Ei, pastor, me diz aqui uma coisa. A Bíblia fala de política? Porque tem um camarada aqui querendo falar, perguntando aqui, que eu sou crente, eu não tenho que falar negócio de política não, mas me dá só uma resposta aí, será que a Bíblia fala de política ou não? Eu disse, mas a Bíblia fala de política direto, porque José foi governador do Egito, Daniel foi alguém importante também, começa lá de Moisés, que foi um líder sobre o povo, depois fala sobre reis de Israel, reis e mais reis. Jesus, ele falou para que deveria pagar tributo a César, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda mandou Pedro pegar uma moeda dentro do peixe e pagar o imposto dele e de Pedro. E Paulo diz que toda autoridade constituída por Deus, nós devemos estar submissos às autoridades, e também diz que quer que os homens justos, os crentes, orem e intercedam pela sociedade, pelas autoridades, para que nós possamos viver em uma sociedade justa, pacífica e sossegada. Então tudo isso inclui a nossa questão sociológica, e nós, como cristãos, nós também somos cidadãos.
Então, em vista o que está acontecendo no mundo, o que acontece no mundo também respinga em nós na igreja, principalmente nesse período. A igreja às vezes está no centro do combate, está no centro da guerra. Aí tem gente que diz: não sou nem de A nem de B. Quando diz nem de A nem de B, já escolheu um lado, porque não existe cristão isento, existe cristão covarde. Pilatos, ele lavou as mãos. Nós devemos tomar uma atitude, porque existe o sofrimento circunstancial. Então não pense que vai sofrer só o fulano, só o Beltrano, não, irmão. O sofrimento vem para tudinho. É geral, é generalizado. Então o que ocorre de mal no mundo pode atingir o crente fiel direta ou indiretamente. Mas nós temos uma certeza que pode sair alguém da cadeira e sentar outro na cadeira, ou permanecer o que está na cadeira, mas tem um que nunca sai do trono, que ninguém ocupa o espaço dele, é o Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado num alto e sublime trono, e ele é fiel para intervir na história, e ele não vai ficar apenas sentado assistindo às injustiças, ele vai mover céu e terra, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, e ninguém toca nela, ninguém toca e sai impune no outro dia, não, porque aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. E o nosso general, o rei, o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja o guarda de Israel. Por isso eu creio na palavra, porque o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, porque aquele que te guarda, ele não vacila, ele guardará a tua entrada, ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. E bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, amém, irmão? Quarto sofrimento, quatro tipos de sofrimento. Sofrimento natural, sofrimento probatório, sofrimento culposo, sofrimento circunstancial e sofrimento natural. Esse sofrimento aqui, ele é em decorrência da queda de Adão. Este tipo de sofrimento decorre da jornada da nossa vida natural aqui. É a luta pela sobrevivência, pela educação, pelo emprego, pela moradia, família, desgaste crescente no espírito, na alma e corpo, envelhecimento natural, pouca saúde, meio ambiente adverso, trabalho insalubre, trabalho volumoso, exagerado demais. A saúde, ela costuma diminuir à medida que a idade aumenta. Aí vem os fatores genéticos hereditários dentro da família, predispõe o nosso ser físico e psíquico, os males diversos, e nós observamos que tudo isso são coisas naturais, decorrente da queda do homem. O câncer, AIDS, gripe, tuberculose, Covid, bico de papagaio, enxaqueca, miopia, dor nos ossos, bursite, não sei mais o que, tudo isso aí é decorrência da queda do homem, é o sofrimento natural. Doenças genéticas, hereditárias, que vêm de família para família, aquelas doenças que são raras, né? Existem umas síndromes raras, mas que veio da raizinha do DNA lá do antepassado, às vezes do bisavô, aí atingiu alguém agora, na geração, que ficou enraizado na hereditariedade. Sofrimento natural, decorrente da queda do homem, do pecado, porque a morte, por o homem, entrou a morte no mundo, pelo pecado de um. Então, esse sofrimento é um sofrimento natural, e às vezes a gente fica querendo explicação, mas por quê? Pessoa tão boa, morreu definhando, decorrência do pecado do homem. Eliseu foi o homem que fez mais milagre do que Elias. A porção dobrada do Espírito estava sobre Eliseu, mas a Bíblia diz lá em Reis,
2 Reis 13, 14 e 20, diz assim: e estando Eliseu enfermo, da enfermidade que ele ia morrer, o homem que ressuscitou o menino, que pegou, se deitou em cima do menino, botou boca com boca, soprou no nariz do menino, aqueceu o corpo do menino, o menino espirrou 7 vezes, atim, 7 vezes, e reviveu. Mas ele morreu de uma enfermidade. Paulo, os lenços de Paulo, o pessoal dizia que até os lenços pessoais de Paulo, que enxugavam o suor, levava para colocar sobre os enfermos, se ao menos fosse curado ali, quando tocava aquele lenço. Paulo era um homem extraordinário, tinha todos os dons do Espírito, mas a Bíblia diz que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Eu deixei Trófimo doente em Mileto, era um obreiro dele, e ele não pôde fazer nada, ficou doente. Por quê? Porque não é ele que faz, irmão, quem faz é Deus. Isso é natural. Um dia todos nós vamos embora, morrer, acidente, de doença, seja lá do que for. O Miquel não gosta de eu falar disso, mas é a realidade. Um dia todos nós vamos partir. Por quê? Porque é o sofrimento natural do pecado do homem, a morte. Agora o problema não é como você vai partir daqui. Você pode sair daqui todo esbagaçado desse mundo quebrado. O importante é quando você vai chegar lá diante de Deus. Pegaram a cabeça de João Batista, cortaram e colocaram numa bandeja de prata. Mas lá no céu nós vamos ver João Batista com cabeça e tudo. Aleluia. Pegaram Paulo e decapitaram. Mas Paulo vai estar lá com o corpo glorificado lá no céu. Pegaram Isaías, serraram ao meio, mas lá ele vai estar inteiro. Porque o importante não é como você sai deste mundo, o importante é quando você chega lá. Aleluia. Sofrimento natural. E essa forma de sofrimento muito decorre dos efeitos do pecado inato na natureza de todos nós pecadores. O pecado é descrito na Bíblia como uma forma de doença. Enfermo, iniquidade. Geralmente eles usam esses termos para enfermo e iniquidade. É muito parecido, porque pode haver sofrimento natural engendrado ou maquinado pelo ímpio contra o justo. Então, o pecado em si, ele já é uma enfermidade. Ele já é uma doença. Quinto sofrimento, para a gente correr aqui para terminar. Mas quem está ainda aí diz glória a Deus. Sofrimento maligno. Sofrimento maligno. Aqui nós vemos que certas doenças em determinadas pessoas são na realidade causadas por espíritos malignos. Satanás faz tudo o que pode para enfraquecer, distrair, enganar, dificultar a vida e destruir as pessoas. Mas o crente, ele está protegido em Cristo. Tinha uma mulher que passava muito tempo, não lembro o tanto de anos, não sei se era, não lembro. Ela andava encurvada. E ela vai na sinagoga, 12 anos, não era? Era 12? Ela vai encurvada para a sinagoga. Mas Jesus também estava na sinagoga. No dia que ela foi para a sinagoga, Jesus também foi. E Jesus identificou que aquilo não era uma doença natural. Aquilo era uma doença espiritual maligna. E ele repreende o espírito de enfermidade. E a mulher endireita-se. Aleluia. Então nós temos este tipo também de sofrimento. Paulo diz assim no versículo 11 do capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios: porque não ignoramos os seus ardis. Ele fala que nós não deveríamos ignorar os ardis do inimigo, porque existe. 1 Tessalonicenses 2,18 diz assim: pelo que bem quiséssemos uma e outra vez e ter convosco pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Então ele sempre traz, vai querer uma brecha para trazer sofrimento. Ele sempre vai atingir com uma seta. Há enfermidades que não são físicas, são espirituais. E no âmbito espiritual nós devemos repreender no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sexto tipo de sofrimento: sofrimento solidário.
Sofrimento do crente por ser solidário para com seus irmãos em Cristo. A solidariedade cristã entre os cristãos como família de Deus. Quando você vê alguém passando por sofrimento, você sofre também, você tem compaixão daquele irmão. É um sofrimento fraterno, como Jesus chorou ali à beira do túmulo de Lázaro. E o sétimo tipo de sofrimento é o sofrimento preparatório. É o sofrimento porque o crente passa para que mais tarde ele possa ajudar de fato outros que estão sofrendo como esse crente sofreu. Tem um objetivo no sofrimento, que é o sofrimento preparatório. Você passa por ele só porque Deus quer que você ajude alguém lá na frente nesse mesmo tipo de sofrimento. Aí você já passou lá atrás e você vai ajudar esta pessoa. Amém? Então, quando nós somos desobedientes a Deus, às vezes basta uma repreensão dele para voltarmos ao caminho reto. Às vezes Deus permite tribulações sobre nós para que chegamos mais perto dele. Nesse caso, a tribulação faz um papel até de um cão pastor, que ele vai buscar a ovelha para trazer de volta para o redil. Há lições da vida cristã que nós só vamos aprender através do sofrimento. Nós só vamos aprender através do aperto. Às vezes, para o seu filho lhe obedecer, teimou uma, teimou duas, teimou três, ele vai aprender através do castigo, para voltar, cair em si, ter um choque de realidade para lhe obedecer. Então, muitos de nós, a nossa atenção só vai ser chamada para Deus quando vier um sofrimento. Às vezes o sofrimento, ele tem uma dupla finalidade: libertar-nos da nossa autojustiça para a realização de uma grande obra. Foi em parte o caso de Jó. Às vezes pensamos que somos muito bons, que nós caímos do céu por engano, eu sou bom demais, quando na verdade nós somos o que diz Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que vou perecendo. A experiência do sofrimento é algo geral na igreja por toda parte, e não apenas o que ocorre conosco. A graça de Deus em nós é suficiente para suportarmos e vencermos todo e qualquer sofrimento. Que ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fique de pé glorificando ao Senhor. O sofrimento, ele também pode ter a finalidade de nos mover para a oração. Tem pessoas que estão assim, abandonaram praticamente a vida delas de oração. Aí vem um sofrimento, o que é que ela faz? A primeira coisa, orar. Que hora é a oração? Onde é que tem a oração? Ai, é dia de quarta. Você lembra que quarta-feira tem culto de oração? Você lembra que pela manhã a gente ora? Você lembra que pode pedir oração para o pastor? Para um irmão? Tem fulano acolá que ora. Vamos para a oração. Onde é que tem oração? Às vezes o sofrimento nos move para a oração. Também o sofrimento pode vir sobre nós para fazer-nos humildes. Tem gente que está exaltada demais. Tem gente que está soberbo demais. Aí o sofrimento vem, ele está todo inchado, é igual um alfinete num balão. Secou. Desce, se humilha. É grandão, fica bem pequenininho. Rasga o rosto na terra. Coloca a testa no pó, no barro. Se quebranta. Aí o oleiro disse: é do jeito que eu quero, eu vou quebrar esse vaso velho aqui, porque ele não bota emenda em vaso velho, ele quebra ele quebra o vaso para fazer um vaso novo,
vaso pode ser de ouro, que acha que é de ouro, que está se achando. Não, tu não é de ouro, ouro é o que tem dentro de você. Você é de barro, e quem está na roda lá na olaria é o oleiro, é Jeová, e fica na mão do oleiro, porque a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas ele misturou a água com barro, puxou para lá e para cá, pegou o barro, colocou na roda, colocou a roda para rodar, pegou o vaso, colocou no forno para queimar, mas ele diz: agora está pronto, agora está bom, agora ele é de honra, agora eu vou encher, se prepara, que agora a história dele vai mudar, aleluia. Ei, meu irmão, a vitória do crente sobre o sofrimento não consiste apenas no sofrimento dele, mas no fortalecimento de nossas fraquezas, na solução de problemas, necessidades, crises e doenças, mas igualmente na comunicação por Deus do seu poder sobre nós, para triunfarmos nas lutas, para transpormos esses problemas e para superá-los, e no céu, para onde Jesus vai nos levar, não haverá sofrimento algum, e nem haverá lembrança de sofrimento, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não se preocupe se você está passando na fornalha. O nosso Deus tanto pode te livrar da fornalha, como se pode te livrar lá dentro da fornalha. O nosso Deus pode tanto livrar da boca do leão, da cova dos leões, como Ele pode te livrar lá dentro da cova dos leões, porque Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. E o rei pode até esperar a noite toda, esperando que os leões te desossaram, mas no outro dia Ele diz: Daniel, Daniel, e Ele diz: rei, vive eternamente. Tu não morreu não? Morri não. Por quê? Porque eu tenho um leão que é mais poderoso, é o leão da tribo de Judá. Ele mandou o seu anjo e ele fechou a boca do leão, ele não conseguiu me pegar. Eu sou crente em Jesus. Oh, levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, aleluia. É assim que tem que ser a vida do crente. É passando, como diz aquele hino do nosso saudoso irmão Lázaro, é passando pela prova, mas dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse momento na tua presença. Olha aí o teu povo. Tu conhece o coração, a mente. Tu conhece cada um, a vida de cada um. Eu não sei que tipo de sofrimento está acometendo a vida deles, mas o Senhor se mostre no meio dessa tempestade, se mostre no meio dessa tormenta, e o Senhor venha trazer alívio, e o Senhor venha abrir os olhos, e venha abrir o entendimento, e mostrar, Senhor, por que está passando por esta situação, mas que tudo redunde em glória, tudo redunde em adoração ao teu nome, que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos esta nação, nós te entregamos este estado, nós te entregamos esta cidade, e o Senhor está no controle de tudo, no controle da nossa vida. Repreende a fúria do inimigo, repreende a fúria do leão, nos livra, nos guarda de todo mal, no nome de Jesus. É o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. E quem quer dar um glória a Deus bem alto, aleluia, aplauda Jesus. Só avisando os irmãos que amanhã nós teremos o culto lá na Umariceiras. Eu vou pregar amanhã lá. E eu conto com os irmãos que têm seus carros, que podem levar alguém, alguns irmãos, né? Alguns irmãos querem ir, alguns jovens vão. Então os irmãos se prontifiquem, nós vamos marcar aqui.